A história começa em Kyoto durante a era Bakumatsu, onde vemos Ilon Samurai enfrentando um grupo de espadachins. Eles avançam em sua direção, mas ele os corta facilmente. Outro grupo chega, e o capitão se prepara para enfrentar o samurai, reconhecendo-o como um Itokiri, um dos assassinos mais infames de sua época. Saltamos 15 anos para o 11º ano da era Meiji, onde o samurai Kenshin caminha por uma cidade, mas é interrompido por uma jovem chamada Kaoru. Ela o chama de Itokiri e diz que está ali para deter sua matança, pois ele tem uma espada, apesar da lei que proíbe espadas. Ela começa a atacá-lo, fazendo-o tropeçar e cair, questionando se ele é realmente um Itokiri. Ele explica que é apenas um Ronin errante que acabou de chegar na cidade. Ela aponta para sua espada, então ele a mostra a ela, revelando que é uma Sakabatou, uma espada de lâmina invertida inútil para matar. Kaoru nota que a espada parece quase nova. Nesse momento, um apito de polícia soa, e vemos um grande espadachim mascarado atacando vários policiais. Kaoru tenta ajudar, mas é cortada pelo homem. Ela consegue se esquivar, mas fica encurralada quando o homem a ataca. Kenshin chega a tempo e a move para longe. Outro grupo de policiais chega, e o homem recua, anunciando que ele é o Itokiri do estilo de espada Kamiya. Kaoru tenta persegui-lo, mas Kenshin a impede, dizendo que é muito perigoso com seus ferimentos. Ela implora, alegando que o estilo Kamiya é de sua família e o bandido está cometendo assassinatos em seu nome. Kenshin foge com Kaoru antes da chegada da polícia. No dojo Kamiya, Kenshin vê o nome completo de Kaoru, Kaharu Kamiya. Ele nota que o dojo não tem alunos, e Kaoru está sendo cuidada por um homem idoso chamado Kihei. Ela explica que todos os alunos partiram depois que os bandidos começaram a usar o nome do dojo enquanto matavam pessoas. Kenshin a aconselha a não lutar contra o bandido novamente, pois ele é mais forte do que ela, e o orgulho em seu estilo de espada não vale a pena morrer. Ela diz a ele que o estilo Kamiya foi criado para ser um estilo de espada que dá vida, criado por seu pai, e ela não pode permitir que o nome seja manchado. Kenshin a aconselha novamente antes de partir. Kihei termina de cuidar dos ferimentos dela e adverte a não se abrir para estranhos como Kenshin, dizendo que samurais errantes são fracassos. Alguns dias depois, Kaoru e Kihei veem uma multidão na rua e encontram Kenshin sendo preso por um policial. Kaoru vai perguntar o que aconteceu, mas acaba discutindo com os policiais até que Kihei resolve o assunto subornando-os. Kenshin pergunta a Kaoru sobre o caso do assassino das encruzilhadas, e ela informa que tem uma pista. Ela suspeita de um antigo dojo de uma cidade vizinha que foi tomado por um samurai nos últimos 2 meses, coincidindo com o início dos assassinatos. Descobrimos que a descrição do samurai corresponde ao bandido mascarado. Kihei se desculpa e sai, deixando Kenshin desconfiado. Kaoru diz que ele se tornou seu servo depois de encontrá-lo nas ruas e que ele tem sugerido que ela venda o dojo e vive em paz. Kenshin pergunta sobre o passado dele, e Kaoru diz que nunca perguntou, pois não se importa com o passado das pessoas. Ela oferece a Kenshin para ficar em seu dojo, mas Kenshin diz que tem afazeres a cumprir. Ela tenta se desculpar novamente, mas ele simplesmente diz a ela para não se preocupar com isso. Kenshin decide investigar o esconderijo do bandido e descobrimos que ele está procurando por eles na cidade nos últimos dias. No esconderijo, Kenshin chama até que alguém responde. Kenshin descobre que o nome do bandido é Aruman e o acusa de ser o assassino das encruzilhadas. No entanto, vários bandidos aparecem e o cercam. No dojo Kamiya, Kihei mostra a Kaoru o documento que preparou para vender o dojo e revela que pretende tomar posse do dojo como herdeiro. Os bandidos emergem de trás, e descobrimos que Aruman é o irmão mais novo de Kihei e que Kihei estava tentando coagi-la a vender o dojo. Eles usaram a reputação do Itokiri como assassino e os assassinatos das encruzilhadas para manchar o estilo de espada Kamiya. Kihei diz a Kaoru que antecipava que os preços dos imóveis aumentariam devido à ocidentalização. A política e não queria que o dojo ocupasse um espaço tão nobre. As torres Aruma se erguem sobre Kaoru e a zomba. Ela balança sua espada de madeira contra ele, mas ele a para com a mão, quebra facilmente com um único golpe e a levanta. Kihei obtém sua impressão digital ensanguentada como sua assinatura. De repente, um dos bandidos desmaia na porta, revelando Kenshin atrás dele, e vemos que ele derrotou todos no outro dojo. Aruma pergunta a ele se também acreditava em uma espada que dá vida, como Kaoru, mas Kenshin diz que não e que espadas são apenas armas para matar. No entanto, ele diz que prefere as ideias dela à verdade. Aruma está irritado e ordena que seus homens matem Kenshin. Kenshin se prepara calmamente e dá aos bandidos a chance de sair. Eles atacam, e Kenshin desembainha sua espada, derrubando vários bandidos com um único golpe. Kihei fica chocado, e Kaoru fica impressionada com a velocidade de Kenshin, enquanto Aruma começa a ficar nervoso.
nervoso. Kenshin derrota todos os bandidos, e descobrimos que o estilo de espada do Itokiri não era o Kamiya, mas um antigo estilo de espada chamado Iten Mitsurugi, um estilo de espada letal e rápido feito para lutar contra vários oponentes. E descobrimos que Kenshin é um verdadeiro Itokiri. Aruma desembainha sua espada e se prepara para lutar com Kenshin, acusando Kenshin de segurar, mas Kenshin diz a ele que não gosta de ficar violento. Aruma avança contra Kenshin, mas Kenshin é rápido demais. Ele desaparece da frente de Aruma, reaparecendo acima dele, e com um único golpe poderoso, derrota Aruma. Kenshin se vira para Kihei, ameaçando-o com sua espada. Kihei cai no chão, rendendo-se, e Kenshin rasga o contrato, pedindo desculpas a Kaoru por esconder a verdade. Ele começa a sair, mas Kaoru pede que ele ajude com o dojo. Ela lembra a ele que não se importa com o passado das pessoas, mas Kenshin diz a ela que ter um verdadeiro Itokiri por perto não é uma boa ideia. Eventualmente, ela desiste, mas Kenshin muda de ideia e decide ficar no dojo por um tempo. Kaoru se pergunta qual é a idade dele, percebendo que se Kenshin era um guerreiro na era Bakumatsu, ele teria mais de 30 anos, e ela fica incrédula porque ele parece tão jovem. Uma semana depois, Kaoru está frustrada porque o caso do assassino das encruzilhadas foi resolvido, mas nenhum de seus alunos retornou. Ela vai procurar Kenshin, que está do lado de fora lavando roupas. Ela pergunta sobre a idade dele novamente, dizendo que ele não pode ter 28 anos. Ele se pergunta se ela preferiria que ele tivesse mais de 30 anos, o que incomoda Kaoru. Kenshin e Kaoru caminham pela cidade enquanto ele a tranquiliza, dizendo que seus alunos eventualmente voltarão. Ela está chateada porque Kenshin não queria treinar com ela, então ela tem que ir a um dojo de um conhecido para treinar. Nesse momento, um garoto esbarra em Kenshin, e Kaoru o agarra imediatamente, dizendo a Kenshin que o garoto é um ladrão de carteiras. Ela recupera a carteira do garoto, que pede a ela que o deixe ir. Kenshin entrega sua carteira voluntariamente ao garoto e diz a ele para não ser pego da próxima vez. O garoto fica enfurecido com Kenshin. Sentindo pena dele, ele joga a carteira de volta para ele. O garoto revela que seu nome é Yaiko, alegando que estava apenas fazendo uma brincadeira, e Kenshin reconhece sua coragem, então ele se desculpa por subestimá-lo. O garoto foge, e eles caminham pela cidade enquanto Kaoru se pergunta por que Kenshin passa seu tempo como um Ronin. Descobrimos que a maioria dos imperialistas assumiu posições no governo Meiji e estava abusando de seu poder. Kenshin observa que Kaoru parece querer fazer uma pergunta, mas ela diz que não é nada, pedindo a ele para esconder sua espada, pois poderia levá-lo à prisão. No entanto, ele é indiferente quanto a isso. Kaoru diz a Kenshin para fazer algumas compras enquanto ela vai para sua prática, e assim que Kenshin sai, uma carruagem elegante para ao lado de Kaoru, e um general pede direções para a delegacia de polícia. Kaoru lhe dá as direções, e ele agradece antes de partir. Em um beco escuro, Yaiko encontra dois bandidos que dizem que ele deve dinheiro. Yaiko diz que não tem o dinheiro, e enquanto os bandidos o golpeiam no rosto, ele pisa em Yaiko e o ameaça para que tenha o dinheiro até o dia seguinte. Enquanto Kaoru se encaminha para a prática, ela nota uma agitação e um homem a informa que a polícia prendeu alguém. Vemos oficiais cercando Kenshin, e Yaiko se junta à multidão. Um grupo de oficiais com espadas avança pela multidão, e o tenente Fujiki ordena aos oficiais armados que deixem o capitão. O capitão reluta em cumprir a ordem, dizendo que Kenshin não está resistindo à prisão, mas Fujiki o atinge. Descobrimos que Fujiki é um guerreiro revolucionário de Satsuma e ele insta Kenshin a sacar sua espada, mas Kenshin se recusa, dizendo que não desembainha sua espada para demonstrar força. Nesse momento, Kaoru corre em direção a Kenshin, chamando por ele, e Fujiki a percebe, percebendo que ela está com Kenshin. Conforme Kaoru se aproxima, os oficiais atingem seu laço e Fujiki ameaça violá-la se Kenshin não desembainhar sua espada. Ele explica que pode legalmente matar pessoas, e a multidão fica indignada com isso. Fujiki ordena que seus homens prendam todos da multidão e dá permissão para matar qualquer pessoa que resista. A multidão recua, e Kenshin saca sua espada para defender as pessoas, desafiando Fujiki para uma luta. Fujiki zomba da espada de Kenshin e fica encantado com a ideia de poder matar alguém. Na delegacia, vemos que o general foi nomeado apenas para descobrir que o Itokiri que ele estava procurando era falso. Descobrimos que, embora Kenshin tenha matado muitas pessoas, ele nunca o fez por interesse próprio. Ele salvou muitos guerreiros revolucionários e foi a razão para o sucesso da revolução. Descobrimos que o general está procurando Kenshin porque quer torná-lo um oficial de alto escalão para suas tropas imperiais terrestres. O chefe menciona que os bandidos que fingiram ser Itokiri disseram que foram pegos pelo verdadeiro negócio, e isso deixa o general esperançoso. Um oficial interrompe repentinamente, mencionando a polícia
polícia com espadas, e o chefe explica que eles são uma equipe policial composta por rufiões, e o capitão é um imperialista de Satsuma. Descobrimos que os imperialistas são categorizados em 5 grupos, e Satsuma e Shoshu são as duas grandes facções do governo Meiji, com Satsuma ganhando autoridade na polícia e Shoshu nas forças militares. O chefe pergunta ao oficial o que aconteceu, e o oficial informa que Fujiki foi derrotado por um espadachim habilidoso com uma longa espada. O oficial começa a descrever Kenshin, e o general fica imediatamente alerta, reconhecendo. De volta à rua, vários oficiais estão derrotados no chão, e os oficiais restantes avançam em Kenshin. No entanto, Kenshin lida rapidamente com eles até que apenas Fujiki permanece. Kenshin oferece a Fujiki a oportunidade de se desculpar, mas Fujiki decide atacar. Enquanto Ajiki levanta sua espada para atacar, Kahora reconhece a postura como um estilo mortal de espada chamado Rio do Frango. Fujiki desce sua espada, mas Kenshin evita facilmente, lançando-se no ar atrás dele e acertando o golpe final. Kaoru imediatamente corre até Kenshin, enquanto a multidão os rodeia, elogiando-os por lidar com os oficiais. O general chama Kenshin pela multidão, e descobrimos que o general é o imperialista Eritama Yamagata, líder do exército mais poderoso da revolução. O general Yamaga pede a Kenshin que retorne com ele, mas Kenshin recusa a oferta, explicando que não deseja matar pessoas. O general fica chocado e promete que forçará qualquer um que fale mal dele, mas isso é precisamente o que Kenshin não deseja. Ele diz ao general que lutou para criar um mundo onde as pessoas possam viver felizes, mas o general lembra a ele que eles vivem em uma era diferente e que não há nada que Kenshin possa fazer sozinho. No entanto, Kenshin diz a ele que ainda pode proteger as pessoas que se importam. Enquanto começam a se afastar, o oficial assegura ao general que ignoraria o incidente, observando como Kenshin é diferente do que ele havia imaginado. E Aiko reflete sobre o que acabou de ver quando vê uma senhora idosa deixar sua carteira na rua. Ele lembra que ainda não pagou os bandidos e pega a carteira na dojo. Kenshin retorna das compras e pensa em Aiko. E Aiko devolve a carteira à senhora em vez de roubá-la. E Kenshin pensa que Aiko teria sido um grande samurai. E Aiko finge ser um espadachim quando os bandidos aparecem pedindo pagamento. Ele informa que não quer ser um batedor de carteiras para Yakuza e um dos bandidos o derruba no chão e o espanca brutalmente com um pedaço de pau. E Aiko mantém sua determinação, e o bandido chuta o rosto dele para mostrar quem é o chefe. E Aiko é espancado até perder a consciência pelos bandidos da Yakuza. Kaoru volta de seu treinamento e vê os bandidos carregando Aiko. Ele é levado para o grupo da Yakuza, onde é apresentado ao chefe dos bandidos. O chefe diz a Aiko que vivem em uma era diferente, onde o dinheiro é mais importante do que o orgulho, e que Aiko não sobreviveria, mesmo que viesse de uma família de samurais. Ele diz que todos os samurais anteriores agora são ladrões e insta Aiko a voltar para ele trabalhar como seu capanga. E Aiko cospe no chefe e se recusa. Então eles começam a espancá-lo. Eles dizem que ele deve a vida ao chefe deles e que seu pai morreu pobre quando desafiou o exército imperial. E Aiko fica furioso e ataca o bandido, mordendo seus genitais. Descobrimos que o pai de Aiko queria se redimir por trair o shogunato, então ele lutou pelo shogun até morrer uma morte honrosa. E Aiko diz que não pode permitir que ninguém difame seus pais dessa maneira. E o bandido se recupera, sacando sua espada e se preparando para matar Aiko. De repente, Kenshin irrompe pela porta, chutando o bandido para longe. Os bandidos chamam por reforços, mas Kenshin informa que é inútil porque já derrotou todos os guardas do lado de fora. Kenshin pede ao chefe que deixe Aiko ir, ameaçando derrotar todos os capangas dele. O chefe fica com medo e concorda com isso. Kenshin se vira para Aiko para levá-lo embora, mas Aiko se recusa, dizendo que poderia lidar com os bandidos sozinho. Kenshin pede desculpas por subestimá-lo novamente e diz que ele precisa tratar seus ferimentos. Kenshin o levanta enquanto o capanga pensa em atacar Kenshin, mas o chefe o impede, dizendo que Kenshin tem os olhos de um Itokiri. E Aiko está frustrado por não ter sido forte o suficiente para lutar por si mesmo e proteger a honra de seu pai, e deseja se tornar mais forte. Kenshin leva Aiko para a dojo, onde Kaoru os espera. Kaoru está preocupada e diz que eles precisam ver um médico. Kenshin apresenta Kaoru e diz a Aiko que ela será sua professora, o que choca a ambos. Kenshin assegura a Aiko que ele pode se tornar forte, mas Kaoru e Aiko não conseguem se entender na dojo. Kaoru tenta ensinar a Aiko como segurar uma espada, mas ele a empurra, e eles começam uma discussão acalorada. Kaoru reclama com Kenshin. Ele diz a ela para ser paciente. No dia seguinte, Kaoru fica animada ao ver várias pessoas chegarem à dojo querendo se juntar. Ela imagina que deve ser porque ouviram falar da derrota da polícia
com espadas, mas Kenshin está preocupado. Então, ele diz às pessoas que o estilo de espada que viram ele usar contra a polícia com espadas não será ensinado na dojo. Ao ouvirem isso, todos os alunos saem, deixando Kaoru chateada. No entanto, Kenshin lhe diz que os alunos que vêm por curiosidade não durariam nem 6 meses. E Aiko chega e diz que não pode ficar mais forte lidando com Kaoru, pedindo a Kenshin que lhe ensine seu estilo de espada. Kenshin se recusa, dizendo que não tem intenção de passar seu estilo de espada adiante. Após algum tempo, Kaoru procura por Yaiko, que está sentado no telhado. Ela reclama consigo mesma sobre Yaiko, mas ele a ouve e joga o sapato nela, dizendo que nunca concordou realmente em ser aluno da dojo. Yaiko se pergunta a Kaoru por que nenhum de seus alunos voltou. No entanto, ele se detém quando percebe que magoou Kaoru com o que disse. Neste momento, alguém chama por Kaoru, e eles encontram 2 homens feridos na porta. Kaoru os reconhece como ex-alunos. Irai Sato. 2 membros de gangue chegam, e Kaoru enfrenta-os. Eles avançam contra ela, mas ela os supera rapidamente e os derrota, impressionando Yaiko. Os 2 explicam que encontraram um grupo de bêbados causando problemas e os seguraram. Então seus amigos começaram a persegui-los. Vários membros da gangue se reúnem do lado de fora da dojo, e Kaoru leva todos para dentro para escondê-los. Eles descobrem que o líder da gangue é a Shizuka e que esses eram membros da gangue Ishimanji. Kaoru lembra que essa gangue é ainda mais obstinada do que a Yakuza. Eles descobrem que Kenshin não está na dojo porque Kaoru o enviou para fazer compras. E Aiko culpa Irai Sato pela situação, acusando-os de mentir por causa do cheiro de álcool neles. Ele suspeita que foram eles que estavam bebendo e causando problemas. Ele adivinha que devem ter arrumado uma briga com a gangue Ishimanji, o que se confirma. Nesse momento, a parede é repentinamente destruída, e eles veem que a gangue possui um canhão de madeira, usado na era Bakumatsu. A Shizuka diz que quer vingança pela quebra do braço de seu amigo, e Kaoru fica chocada ao saber que seus ex-alunos usaram suas espadas contra alguém. E Aiko fica revoltado que eles tenham voltado para a dojo em busca de refúgio depois de tê-la abandonado durante o caso do cruzamento dos assassinos. Outra explosão de canhão acontece, e Aiko oferece Irai Sato para a gangue, mas a Shizuka exige que Kaoru também seja punida por escondê-los. E Aiko se opõe a isso, mas Kaoru se oferece para receber toda a punição em troca da segurança deles, explicando que se sente responsável por suas ações. A Shizuka tenta agarrar Kaoru quando Yaiko corre e o chuta para longe. A Shizuka ameaça matar Yaiko, mas Kenshin retorna subitamente à dojo. Kenshin diz a eles para pararem de agir por estupidez, e um membro da gangue informa ao chefe que Kenshin foi quem derrotou a polícia com espadas. Eles disparam o canhão em direção a Kenshin, mas ele rapidamente corta a bala de canhão ao meio, deixando-os sem palavras. A Shizuka ordena que seus homens se retirem, e quando Kenshin descobre o que aconteceu, ele ordena que Irai Sato saiam e nunca peguem uma espada novamente. Kaoru está chateada porque não tem mais alunos, então Kenshin tenta confortá-la. E Aiko entra na dojo dizendo a Kaoru que será seu aluno, e juntos eles limpam a dojo. Vemos a gangue sendo espancada por um homem chamado Sanskape. A Shizuka cede Sanskape e diz que eles são fracos, chamando a luta de entediante, enquanto ele busca um oponente digno. E Aiko está praticando suas habilidades com a espada no quintal, e fica irritado com Kenshin tão perto, dizendo que isso quebra seu ritmo. Ele continua a gritar com Kenshin quando Kaoru aparece, aparentemente feliz com algo. Ela interrompe a discussão e diz a eles que suas preocupações financeiras acabaram. Ela mostra a eles as pinturas antigas de seu avô que encontrou enquanto limpava, dizendo que seu avô era um artista popular e que essa pintura vale muito dinheiro. Ela decide levá-los a um restaurante chique. Sasuke aproveita sua refeição no restaurante enquanto escuta alguns ativistas discutindo política em uma cabine próxima. Kenshin e seus amigos chegam ao restaurante, e a garçonete confunde Kenshin como namorado de Kaoru, deixando-a constrangida. Os 3 se sentam e assistem aos ativistas bêbados discutindo acaloradamente. Eles fazem seus pedidos, quando de repente uma xícara voa e acerta a cabeça de Kenshin. Os ativistas a jogaram durante a discussão, então Yaiko os confronta pedindo desculpas. A situação escalona, e a garçonete tenta intervir, mas acaba sendo atingida. Sanskape a pega, dizendo que os direitos democráticos deveriam ajudar os fracos, e chama os ativistas de hipócritas e valentões. Eles o desafiam para uma luta, e eles saem do restaurante, onde uma multidão se reúne para assistir. Um dos ativistas ataca primeiro, revelando uma pequena arma de metal escondida em sua mão, chamada Santetsu. No entanto, Sanskape não se abala com o golpe, e vemos que o Santetsu perfurou a mão do ativista. Ele puxa a arma e decide atacar novamente, quando San lhe diz que usará apenas um
um dedo para derrotá-lo. Ele avança contra Sans King, que simplesmente o chuta, fazendo-o voar para trás com força. Os outros ativistas tiram espadas, momento em que Kenshin ameaça intervir, dizendo-lhes para se corrigirem antes de tentar corrigir o governo. Após os ativistas saírem, Sans Cap pergunta a Kenshin sobre sua cabeça, revelando que Kenshin não desviou da xícara de propósito para proteger Kaoru de ser atingida. Ele desafia Kenshin para uma luta, mas Kenshin prontamente recusa. Quando Sans Cap sai, eles veem a palavra ruim escrita em suas costas e ficam confusos, perguntando-se se ele é um cara bom ou mau. Vemos Sans Cap sendo contratado pelos irmãos Aruma, que escaparam da prisão. Eles querem que ele derrote Kenshin, e Sanosuke pergunta se Kenshin é forte, já que ele está procurando por uma luta digna. Na base, Irua finge ser Sans Cap, zombando dele porque já se passaram 2 semanas desde que ele concordou em derrotar Kenshin. Eles acham que ele fugiu, mas Sans Cap retorna e diz que estava ocupado lutando, e aprendemos que Sans Cap é popular na sociedade subterrânea de Tóquio como Zanza, um lutador contratado. Na dojo, Kenshin se prepara quando sente a chegada de Sans Cap. Eles encontram Sans Cap, que diz a eles que está ali para lutar como lutador contratado e está empolgado para lutar contra um imperialista. Descobrimos que Sanosuke estava coletando informações sobre Kenshin e revela que Kenshin foi um ex-imperialista de Shoshu e trabalhou por 5 anos desde os 14 anos, primeiro como um assassino e depois como um comandante samurai contra o shogunato. Sanosuke diz que Kenshin está desaparecido desde seu trabalho em Fushimi e está frustrado por saber o que Kenshin fez, mas não conhece a motivação por trás disso, e é essa a razão pela qual ele quer lutar. Vemos os irmãos escondidos nas proximidades, e Kihei explica que não espera que Sanosuke vença, mas espera que Kenshin fique enfraquecido o suficiente para que ele possa matá-lo com uma arma de fogo. Kenshin pergunta a Sans Cap por que ele luta como um mercenário se odeia valentões, e Sasuke explica que ele despreza imperialistas, achando que são hipócritas. Então ele está ansioso para lutar contra os imperialistas mais fortes. Kenshin percebe que os irmãos Aruma são clientes de Sans Cap e os nota escondidos atrás do portão. Ele os chama e Sasuke pega a arma deles e a destrói, dizendo para eles não interferirem. Sanosuke diz que a dojo está um pouco apertada, então ele quer realizar a luta à beira do rio. Enquanto caminham, Kenshin pergunta a Yaiko se ele está surpreso ao descobrir a verdade sobre ele, mas Yaiko está mais preocupado com a luta, notando o tamanho da arma de Sanosuke e suspeitando que seja uma lança. Sanosuke se apresenta a Kenshin enquanto revela sua arma secreta, dizendo que é conhecido como Zanza porque empunha seu próprio fundo, que é notoriamente difícil de usar devido ao seu peso. Ele explica que é uma antiguidade e não pode cortar, mas ele ainda pode esmagar algo com ela. Kenshin saca sua espada enquanto Sans Cap o adverte para não se conter. Sanosuke corre em direção a Kenshin e ataca com força, mas Kenshin desvia, surgindo por trás dele. Sans Cap tenta bloquear, mas Kenshin balança sua espada, lançando Sans Cap pelo ar e fazendo cair bem longe. Yaiko pensa que Kenshin venceu, mas Sasuke sai ileso e desliza. Kaoru percebe que a verdadeira força de Sanosuke não é sua força, mas sua capacidade de resistir aos ataques. Eles estão chocados porque ninguém jamais ficou em pé depois de um ataque de Kenshin. Sans Cap declara que o último homem em pé vence e eles se preparam para enfrentar um ao outro novamente. Aruma está animado por ver Sans Cap ainda de pé. Kihei teme que ele possa ainda perder, mas ele diz a Aruma que tem um plano. Sanosuke diz a Kenshin que seus ataques não funcionarão, e Kenshin pede a ele para encerrar a luta mais uma vez enquanto ele está caído no chão. Sans Cap lembra de seu passado, há 10 anos. Vemos o segundo exército marchando em direção a uma cidade e aprendemos que eles estão espalhando a palavra sobre o aumento dos impostos fundiários se os imperialistas assumirem o shogunato. Vemos um jovem Sans Cap entre os soldados, e descobrimos que o exército secular foi formado como um esquadrão nacionalista após a Batalha de Fushimi. Eles eram todos civis e não oficiais, e serviam como vanguarda das forças imperiais, com a primeira unidade liderada pelo capitão Sozo. O exército descansa perto da vila, e Sozo está à beira de um penhasco quando Sans Cap corre até ele. O capitão mostra a vila abaixo e comenta que é maravilhoso vê-la prosperar. Ele diz a Sans Cap que a era em que os fracos eram abusados acabou e uma nova era de igualdade para as 4 classes começou. No entanto, no acampamento do grupo, eles ficam chocados ao saber que o general do governo rotulou o segundo exército como um exército imperial falso e ordenou sua captura. O mensageiro informa que seu grupo já foi erradicado. Eles pensam que o exército imperial mudou suas intenções em relação ao imposto fundiário, então estão sendo culpados por isso, sendo considerados falsos. O capitão diz a eles que, como não podem ir contra o general do
do governo. Eles irão para uma fortaleza, mas pede a Sanskap e outro garoto para ficarem para trás. Sanskap esperançoso nas escadas, quando o outro garoto corre até ele, parecendo estar em pânico. Ele corta pela multidão para chegar à frente, onde vê a cabeça de Soso exibida, e o orador diz à multidão que a ideia do imposto foi do capitão, dizendo que ele estava enganando todos. Eles ficam todos desapontados e pensam que o exército Sekio é composto por criminosos. Sanskap fica reenergizado e se levanta, explicando como o exército Sekio foi criado para carregar a palavra arco em suas costas, enquanto os imperialistas fingiam ser apenas. Sanskap investe com tudo, mas Kenshin consegue bloquear. Sanskap cai, mas Kenshin reconhece sua força. Kirei aproveita a oportunidade e atira surpreendentemente em Kenshin com sua arma. Kenshin é lançado para trás e cai no chão. Kirei começa a se vangloriar, mas Kenshin surpreendentemente se levanta, revelando que bloqueou a bala com sua espada. Kirei ameaça Kaoru e ordena que Aruma quebre as pernas deles para que não possam escapar. Yaiko diz a Kaoru para correr, mas ela está paralisada pelo medo. A Aruma se estende para eles quando, de repente, a Zanbato voa, cortando o nariz dele. Sunscape os adverte para não interferirem e está determinado a vencer. Vemos Kirei com outra arma, mas Kenshin é rápido demais e desfere uma série de ataques nele. Kenshin acha que os guerreiros revolucionários deveriam ser os que carregam a palavra ruim. Sunscape pega sua espada de volta e continua a lutar contra Kenshin, que acha que é hora de encerrar as coisas. Sunscape levanta sua espada, girando-a agressivamente sobre a cabeça, e Kaoru explica que ele está adicionando força centrífuga do giro à sua força. Sanosuke explica que ficou mais forte lutando nas ruas o tempo todo por 10 anos e deseja derrotar os imperialistas mais fortes. Mas Kenshin diz a ele que isso não vai acontecer. Ele ataca, e suas espadas colidem, mas vemos que Kenshin cortou a Zanbato ao meio. Sunscape fica atordoado, mas Kenshin salta, trazendo sua espada sobre Sunscape com tremenda força. Sasuke recua, mas ainda está de pé. Kenshin está preocupado e diz que vai procurar um médico, mas Sanosuke diz que não terminou, gritando que não pode perder para um imperialista, mesmo que isso mate. Kenshin se aproxima dele enquanto ele está furioso e o soca no rosto, perguntando o que o exército Sekiao ensinou a ele. Sanosuke diz a ele que os imperialistas lutaram pela igualdade, mas se tornaram gananciosos e abusaram de seu poder. Kaoru defende Kenshin, dizendo que ele não se importa com um cargo no governo e que ele é um Ronin que protege as pessoas. Kenshin explica que, embora a revolução tenha acabado há 10 anos, os fracos ainda estão sendo oprimidos. Então ele está tentando ajudar as pessoas com sua espada, não importa quanto tempo leve. E aprendemos que Kenshin acredita que isso seja sua expiação por seu passado como um Itokiri. Sanosuke é lembrado do capitão Soso e sente que Kenshin é semelhante a ele, mas finalmente desaba no chão, admitindo derrota. Aprendemos que levaria 3 meses para Sunscape se recuperar de seus ferimentos, mas Kenshin diz que não pôde se conter porque Sunscape era forte. Kaoru e Yaiko tranquilizam, dizendo que ele não é como os outros imperialistas, e esperam que Sunscape também entenda. Kaoru sugere que eles vão comer um hot pot no restaurante, quando, de repente, um homem é arremessado pela porta da frente. Os 3 ficam surpresos ao verem que Sunsking já está andando por aí e ele se gaba de sua capacidade de resistir aos golpes, mas quando eles cutucam ele, veem que ele está apenas blefando. Kenshin pergunta a ele se ele vai remover a palavra de suas costas, mas ele diz que não pode esquecer seu passado e diz a Kenshin que estará observando para ver se ele é realmente diferente dos outros imperialistas. Ele adiciona que não é mais Zanza, já que sua espada foi destruída, então ele parou de ser um lutador contratado, enquanto parte. Kenshin acha que ele é um cara interessante, mas a garçonete corre para fora dizendo que Sunscape novamente não pagou sua conta.